Assessora, você está filmando, assessora? Sim. Eu não gosto muito de aparecer, mas já que você está filmando, eu não combinei nada com ela não, tá, gente? Vocês viram que eu não combinei nada, né? Eu nem sabia que eles estavam aqui, tá? Bem, a temática do que nós vamos conversar, a temática que nós vamos tratar é o xadrez dirigido a deficientes visuais. Houve um filósofo que disse que o homem não é uma ilha, não é verdade? E de ilha nós entendemos, né? Que moramos aqui em Paquetá. E para o homem não ser uma ilha, ele tem que diversificar suas atividades, né? Ele tem que fazer um trabalho de inclusão para todos, né? E o xadrez, os mestres de xadrez também pensaram nessa inclusão, criando esse tabuleiro que é especificamente para deficientes visuais. Então as peças brancas têm um aparato de madeira que, tateando as peças, o deficiente saberá que são as peças brancas com madeira e as peças pretas, as lisas. E o tabuleiro também, ele tem a parte mais baixa, que são as casas pretas, e a parte branca mais alta, o relevo. E tem o código de Louis Braille aqui para orientação, né? O detalhe desse tabuleiro é que para jogar nele tem que ser 2 tabuleiros, um para cada deficiente. Um deles senta-se aqui, o outro senta-se ali. E eu, sentado aqui como deficiente, eu vou mexer só no meu tabuleiro, porque eu enxergo tateando. E o adversário de lá, com outro tabuleiro aqui, vai mexer só no tabuleiro dele, para não ter encontro de mãos entre os 2 jogadores. Eu só mexo no meu tabuleiro, ele só mexe no tabuleiro dele. Certo? Então nós temos essa inclusão dentro do esporte. De um tempo para cá, o xadrez se tornou um esporte. Ainda não olímpico, né? Mas esperamos que um dia ele se torne um esporte olímpico. Porque embora não seja uma atividade muito corrente aqui no Brasil, em outras partes do mundo, né? Quando você vai para a França, você vai para a Alemanha, você vê gente jogando xadrez em toda parte. E aqui tem essa dificuldade por conta do preconceito, né? Tem gente que acha que o xadrez é muito difícil, que o xadrez é jogo de milionário, jogo de intelectual, né? Eu nunca fui uma pessoa difícil, muito pelo contrário, sou facinho, facinho. Nunca fui intelectual e nem milionário, no entanto, amo xadrez, né? Então também, quando nós crescemos espiritualmente também, né? E o xadrez, ele nos exercita, temos um jogador de xadrez ali, que inclusive ganhou de mim uma partida agora há pouco, certo? Uma coisa raríssima de acontecer, né? Ele sabe, como todo praticante de xadrez sabe, que ele exercita a cosmovisão, a visão do todo, né? O xadrez, ele te concita a ter E eu não enxergo uma vista. E não enxerga de uma vista. Aí já ganhou de mim em meia hora, se enxergasse das 2, 5 minutos, né? E então o xadrez nos concita a ter uma visão ampla das coisas, pela sua diversidade de movimentação de peças. O xadrez veio da dama. Tem gente que tem preconceito contra o xadrez e costuma dizer que o xadrez é um jogo filho da... né? Eu costumo dizer, não, ele é filho da dama. Não, mas as pessoas entendem. Depois que a dama tinha mais ou menos 4.200 anos, onde só se usam as casas pretas, os mestres foram misturando peças com as casas brancas, até termos essa configuração que temos hoje, né? O xadrez é chamado de o jogo dos reis, porque os reis nunca são apreendidos, né? Nunca são tirados do tabuleiro, eles só podem ser presos, né? Então os reis continuam no tabuleiro na derrota, no empate e na vitória. Se alguém tiver uma pergunta, pode fazê-la, que estou aqui para responder. Qual a data de início da prática do xadrez? O xadrez tem diversas versões, né? Como muita coisa no mundo, né? Alguns dizem que ele surgiu no Egito há 6.000 anos, outros dizem que surgiu na Índia há 8.000 anos e por aí vai. A versão que eu considero que a minha escola ensinou, né, do xadrez, na academia, quando eu fazia a academia de xadrez em São Paulo, foi que ele nasceu, na verdade, na China, mas não teve lá um grande desenvolvimento. Ele encontrou esse desenvolvimento na Índia. Quando ele foi levado para a Índia,
E da Índia ele pegou essa configuração que temos hoje. Só que na Índia, hoje nós temos torre, cavalo e bispo, né? Na Índia era torre, elefante e um Sai Baba, um xamã indiano, um conselheiro indiano. Não sabia. Sim. E com a evolução da Igreja Católica na Idade Média, ela exigiu que tirassem o elefante e colocassem no lugar dele um cavalo, que é um animal ocidental. E tirassem o xamã, o Sai Baba indiano, e colocassem um bispo da Igreja Católica. Aí, como Deus mandou, ela foi amplamente obedecida e temos essa configuração de hoje. Né? Nada no mundo escapa da política de um modo ou de outro, né? Sempre recai naquele desordem. Né? E o xadrez não deixou de passar por isso. O jogo de xadrez, ele tem assim muitas vantagens, né, para quem joga, assim, vantagens inclusive psíquicas, né, que fazem bem. Também. Por exemplo, quais são as vantagens do jogo de xadrez? Porque o xadrez, ele tem, como ele tem várias vertentes assim, na partida, né, várias opções, sua mente vai ficando mais flexível. Né? Você vai tendo mais paciência também, vai sendo mais comedido, sabendo a hora que você deve atacar, recuar, ou ficar em estado de descanso na batalha, tal, né? Então ele ajuda bastante no cognitivo, né? Muita parte da minha disciplina, eu sou filho de militar, ele me passou a disciplina assim do dia a dia, mas eu aprendi também a aperfeiçoar com o xadrez. Eu trabalhei no metrô de São Paulo durante 27 anos, não tive 8 atrasos. Depois de 27 anos eu não tive 8 atrasos, se não me engano 2 faltas eu tive. Né? Tinha um chefe meu que falava que eu era psicopata. Um dia ele foi lá, foi ver meu prontuário lá, deu esses dados e falou, você Lacerda, é o único que eu já vi aqui. Eu trabalho 40 anos, é o único que faltou tão pouco e se atrasou tão pouco. Por causa da disciplina. O xadrez também me ensinou muito. Mesmo quando eu era alcoólatra, no xadrez eu era disciplinado até o ponto que eu aguentava. Né? Chegar nada, quando ficava perdidão, aí não conseguia mais. Né? Mas até mais de 10 anos sendo alcoólatra, eu ainda era disciplinado no xadrez, por conta do que ele exige de nós. Interessante, né? E para pessoas assim com deficiências visuais, ele traz vantagens? Traz vantagens, porque a começar pela inclusão. Né? E hoje em dia a inclusão é a palavra mesmo de ordem, e não só palavra de ordem, mas também necessária. Quando ele sabe que ele pode fazer coisas importantes, ou a vida como importantes, ele melhora muito a autoestima dele. Né? E também, com certeza, passa pela mente dele o mesmo processo de ampliação do seu cognitivo, né? No cérebro, funcionando com as manobras do xadrez. Os maiores generais do mundo, todos eram xadristas, todos. Né? Então, porque ele tem muitas manobras de guerra. Né? As legiões romanas aplicavam várias manobras, uma delas chamada tartaruga, que tem no xadrez. Né? E aquela capacidade de antever as jogadas do opositor, né? Às vezes o cara tem uma leitura de 4, 5 jogadas antes e ele, né? Grandes mestres como Robert Fischer, o norte-americano, ou Kasparov da União Soviética, eles iam 25, 30 lances na sua frente. Mas aí, obviamente, é com a literatura enxadrística, que ali vai ensinar você, e quanto mais você for desenvolvendo, mais você vai se ampliando. Obviamente que esses foram gênios. Né? Como Pelé, por exemplo. Pelé foi o maior jogador, o maior atleta do século XX. Não era só pelo talento que ele nasceu como Pelé, era o tanto que ele praticava, o tanto que ele treinava. Ele ficava no campo 2, 3 horas depois do treino, treinando sozinho ou com algum colega treinando com ele lá. O estádio era autorizado a deixar tudo aceso para o Pelé treinar no campo sozinho ou com 1 ou 2 colegas. Então, além dele ter a capacidade, ele teve também o estudo. Né? O preparo, então, o interesse. Né? Eu, por exemplo, eu sou cronista, né? Gosto muito de literatura. Né? Então, não só, e escrevo, acho que relativamente bem, não só por amar a literatura, eu também li os grandes clássicos, também me exercitei, né? Então, tudo na vida é exercício. Sem exercício, você não faz nada, né? É isso.
Sem exercício. Não, eu acho o seguinte, o jogo de xadrez, na verdade, eu tenho vários jogos, mas eu não sei jogar xadrez, sei movimentar as peças. Sei que o cavalo é assim, o bispo é assim, etc. E tal. Essas informações que ele está dando, da xamã, depois transformado, aquilo foi pressão da igreja. Pressão da igreja. Para acabar com o negócio de xamã, tem que ser bispo, a religião católica. Agora, o jogo de xadrez, que eu acho, na minha opinião, deveria ser obrigatório no ensino de segundo grau. Porque ajuda a criança a pensar. Com certeza. A pensar. A questão é todos esses apontamentos dele aí, tem tudo a ver. É? Todos esses apontamentos que ele fez é perfeito. Cada um numa fase, aplicado em cada fase do ensino fundamental. Uma pegada com aquela faixa etária e já prepara um processo para o pessoal do ensino médio. Exatamente. Eu acho importante, inclusive, que a criança pense um pouco. A lógica, e o xadrez é uma coisa que abre a cabeça para a criança pensar. Exatamente. Quando eu comecei a ensinar para as crianças da comunidade, né, lá no Rio, Tuiuti Mangueira, né, no começo eu percebi que eles viam aquilo como se fosse um elefante branco, né? Mas com o tempo eles foram se incluindo e hoje eles se consideram assim pessoas especiais por aprenderem a jogar xadrez. Tem mães que choram de emoção porque jamais imaginavam ver os filhos dela diante de tabuleiros de xadrez. Porque o xadrez é tido como um esporte jogo, já né? privilegiado. Isso, de elite, né? E não é. Oi? Como você colocou no início, as pessoas tendem a achar que é um jogo de elite. Isso, exatamente. Eu nunca Essa fui, fama, né? Vamos dizer assim, né? eu nunca fui de elite financeira, intelectual também nada, e sempre amei o xadrez e pratiquei o xadrez. Existe alguma idade boa para aprender xadrez ou qualquer idade? Geralmente a partir dos 8 anos a pessoa está Habilitado. e vai dos 8 aos 90, porque de vez em quando o Davi ganha de mim. Não, é que ele é muito tímido e ele não fala. Mas eu sei que você fez no verão passado. Eu xadrez. Né? Obviamente que existem aquelas pessoas que são chamados gênios, né? Um ou raro outro jogador, com 6 anos, ele já começa a assimilar O tudo. Faustino Ovo. Sim, exatamente. Né? Grandes mestres. E tem uns que seguem até a idade provecta, nosso campeão aqui, Davi, e jogam até o último dia da vida. Se viver 120 anos, tá? E a mente, né? É A atividade verdade. cerebral É. fica, né? Eu sempre menciono a minha história, né? Eu, quando era moço, eu jogava muito bem xadrez, mas eu me enterrei no vício do álcool. Então eu fiquei 42 anos ébrio, igual o ébrio do Celestino, Vicente Celestino. Tornei o ébrio. Né? Aí, depois de 42 anos, quando eu me curei sozinho do alcoolismo. Quando eu voltei ao xadrez, eu vi que eu não tinha mais nem 40% da minha capacidade de xadrista. Porque o álcool queima mais neurônios do que o habitual, que era para queimar. Né? Então, o que eu resolvi fazer? Como agradecimento à natureza de eu ter saído dessa verdadeira tragédia, né, do alcoolismo, eu resolvi até o último dia da minha vida útil ensinar xadrez para quem quiser aprender. Gratuitamente, né? Sem nenhuma distinção. E Que é se o que eu tenho feito. transformou numa missão, né? É verdade, minha missão. Minha missão. Beleza. Claro, né? Obrigado. Claro que se eu pudesse ser campeão, pelo menos paulista, seria uma alegria para mim. Agora. Mas já que eu não posso, eu ensino para as pessoas. E sempre explico, né? Eu não sou professor de xadrez, muito menos mestre. Vocês sabem quantos mestres de xadrez existem no Brasil hoje? 16. Quanto? 16. Mais de 200 milhões de habitantes, só 16 mestres no Brasil inteiro. Então eu não sou professor, muito menos mestre, mas sou um apaixonado pelo xadrez. E ensino, eu sou iniciático. Eu ensino o princípio, o começo do xadrez para as pessoas. O que para mim já é uma grande coisa. Então é isso. E vou aproveitar esse ensejo e contar para vocês uma realidade que eu não conto para todo mundo, porque eu sou tímido, né? Eu modesto, eu não gosto de contar. Mas eu, na verdade, sou um gênio. Eu sou um gênio. Eu
não gosto de falar, mas eu sou um gênio. Modéstia à parte. Não, com 11 anos de idade, eu já falava papai, mamãe e quero mamar. Aí vocês veem com quem vocês estão conversando aqui, tá? O nível. Tá certo. E olha só, e tem muitos, agora tem muito campeonato de xadrez no Brasil. Tem escolas até que já adotaram bastante o xadrez. Deu uma melhorada, né? E tem até campeonato entre deficientes visuais, Entre né? deficientes visuais. Eu achei isso máximo. Então, isso seria ótimo nós fazermos, né? O Davi abre sempre espaço aqui, fala, né? Para trazer o pessoal, para aparecer aqui. Eles já vieram nos visitar, gostaram muito, seria muito legal nós termos um torneio deles aqui, né? E eu estou em contato com o pessoal do Tijuca, no clube, Tijuca Tênis Clube, né? no Rio, e lá tem uma ampla atuação do clube em xadrez. Eu estou em contato com o professor de lá para ver se ele organiza um grupo para jogar xadrez de deficientes visuais que venham aqui em Paquetá jogar também. Fazer um torneio, né? Fazer um Assim, torneio, né? Que eles se sentem muito felizes, né? Porque estão aprendendo uma coisa nova que para eles seria mais difícil, né? Então estamos nessa luta. Eu já estava aqui preparada para falar em relação ao que o senhor Davi, né, falou sobre a aplicação nas escolas. Porém, junto à aplicação nas escolas, eu ia sugerir que a amiga que já passou para mim, antecipando, né, que vai ter um evento no Dia das Crianças, por que não fazer uma oficina de xadrez no evento? Então, poderia ser interessante, né? Sendo autorizado aqui pela administração do museu, por que não? Né? Entrar na programação. Entrar na programação do Dia da Criança, a oficina Quanto de mais xadrez. programação tiver, E a criança em si, eu trabalhei com criança há muitos anos. A criança em si, ela é super curiosa. como assim ele mostrando todos os personagens, Sim, mostrar as a parte peças, mais lúdica, didática explicar do a esporte. peça, Para porque eles o entenderem nome, que não é só um porque o tabuleiro, cavalo, como você qual a fala. função do cavalo no jogo, Por que o qual a cavalo, função da anda torre. assim? Assim, aquela coisa bem Ele beabá pode ensinar mesmo isso pra e mim, lúdica. porque eu não sei. Mas Como são já que todas você brincar, não, você vai crianças, ser nós bom vamos de sentar fazer juntos e isso. aprender Eu também não jogo, não. Brincar com a criança, que ela vai fazer um monte de É. perguntas, que a criança, Sim, todo a mundo quer criança perguntar é tudo ao super mesmo tempo. curiosa, Aí vai- você brinca, mas o peão não pode, porque Isso. senão Eu o bicho, uso, né? Sim. Eu uso essa parte de habilidade de cronista e eu sou lúdico, então eu Então, vou ensinar para a criança, prepara- eu dou exemplos. A criança fala uma palavra errada, eu rio e falo, não é eu vou ir, fala só eu vou. Aí na próxima vez que ela vai falar eu vou ir, na hora eu Você eu não vai vou, em né, lugar professor? Eu nenhum. falo só. Você vai. Né? É uma coisa boa. Eu venho de uma escola, oi, tudo bem? Mas é uma contro. Tudo bom? Perdão, gente, perdão. Tá aqui. Chegou na hora. sentar e Chegou na hora. esperar. Só vou complementar para você entrar, pode ser? Tá bom, Olha claro. só. Eu venho de uma escola que ensina Senta um pouco. Eu venho de uma escola que ensina a pessoa a aprender a jogar xadrez, é o aprendiz ganhando, não eu ganhando. Né? Não é uma escola, por incrível que pareça, popular no Brasil, que aqui o professor senta aqui e ele fala para você a movimentação das peças, você movimenta a peça errada, ele não é assim, é aqui. Como eu já vi em vários lugares. Não só aqui, já vi isso em São Paulo, já vi em Minas. Professor ensinando assim, eu não. Eu explico com toda a paciência, falo, não, é assim, assado. Aí eu começo a dar condições dele pegar minhas peças, quando ele não vê, eu falo, presta atenção, Você é você um esse é o melhor. professor, nosso. que dá. Né? E não sou professor, né? Eu sou apenas um apaixonado. Não, mas Eu só professor é a fiquei- vida que dá. Todo Então. mundo tem, eu conheço pessoas com É. diploma de Sim. professor, mas não são professores. E eu tenho só um nível médio, mas eu sou apaixonado e a paixão ajuda. Né? Não é Precisa ter tudo, diploma, mas ajuda. precisa do dom. Né? Então, é assim, fica o dito pelo Benedito. Tudo bem? Só um instantinho. Eu acho, inclusive, assim, só para terminar, você até terminou, não é isso? Então, só para terminar é o seguinte, eu acho que existe o xadrez e o xadrez. Tem pessoas que jogam xadrez e outros que deviam estar no xadrez. Verdade. Gostei. Essa foi. Chefe, Com certeza. parabéns. Parabéns. Ó, fechou. Sabe não? Algemas, viu? Fechou. Ele foi demais. Abalou Paris em chama. Paris agora. O país eu vou encheu. folgar. Vocês acham que ele é meu chefe à toa? É? Não é à toa, né? Sem direito a jogar Falou xadrez. Paris em Sempre chama. tenta jogar.
Imagina você jogar. Selma, Selma. Tiago, Oi, agora sua, joga a bola. Presente. Boa tarde para todos Boa tarde. vocês. Eu peço de novo perdão. Eu devo ter olhado sem óculos, que eu estou falando há 3 dias, que é 16 horas. Eu já não Ai, uso óculos por causa disso. Não tem Eu problema. vi, meu Deus. Ó, gente, eu vim aqui falar sobre acessibilidade. Eu sou mestranda do Instituto Benjamin Constant e eu trouxe os tópicos aqui para a gente conversar, né? Eu faço mestrado no ensino na temática da deficiência visual, mas também sou especialista pelo Instituto Benjamin Constant, a minha especialização da metodologia do ensino da geografia na temática da deficiência visual. É enorme, né? Pois é, tomou todo o certificado de tão grande que é. E a questão da inclusão nos museus é uma coisa muito importante. Os museus, eles tiveram um início, né, voltado à elite, e aí nós estamos vivendo um outro momento do museu, onde ele se flexiona, já tem um tempo que ele se flexiona para o popular, né? Os museus são gratuitos, as pessoas entram para ver coisas incríveis, e começou a inclusão, a acessibilidade dentro dos museus, tudo num processo lento, como tem que ser, porque ninguém estava preparado. Isso tem uma demanda de custo, então as pessoas começaram a fazer a inclusão num processo bem lento, mas que a ideia é exatamente que todos tenham acesso, é a equidade. A pessoa com deficiência visual, vou te falar, o tema do meu trabalho foi a volta ao mundo nos tabuleiros de xadrez, o ensino de geografia e história para cegos, que é daqui do museu. Então eu trabalhei com cegos, né? E o cego, ele tem ainda mais, porque o baixa visão, ele ainda tem, ou ele é monocular, ou ele vê, ele tem uma visão lateral. Então, de alguma forma, ele consegue ter um pouco de visão das coisas, mas a pessoa cega, ela não tem nenhuma visão disso. E a Sala dos Tabuleiros de Xadrez, em parceria aqui com o meu amigo Roberto, que é ele e o Davi, que proporcionaram essa possibilidade de adaptar a sala, quer dizer, acessibilizá-la sem custo, porque o acessibilizar a sala com custo impactaria em piso tátil, barras para segurar, uma série de outras coisas ali dentro, que é braille, né? Aí tem que ter um totemzinho, para cada braille tem que ter um totemzinho dentro da sala, né? Para poder a pessoa ter, seria colocar resinas, quer dizer, os tabuleiros seriam feitos em resina. Então você tem assim módulos, isso tem um custo muito alto. E a gente não tem esse apoio, né, das políticas públicas, então isso engessa um pouco. E aí como adaptar? Então a adaptação na Sala dos Tabuleiros Xadrez, a sala do Seu Mimi, né, ela passou a adaptar com 3 movimentos apenas. Um deles é o do Roberto, né? Que ele aprendeu a áudio se descrever, né? Fazer uma série de questões para andar com eles. Ele já tinha uma experiência no metrô, né? Sim. Isso também ajudou bastante. Nós colocamos um QR Code, tá aqui. Então, aqui tem a história mais detalhada de 4 tabuleiros, no qual eles estariam sentindo uma das peças apenas, né? Que foi colocada assim na mãozinha deles para eles sentirem. São peças que não são de louça, não correm o risco de, se cair na mão, elas sofrerem um impacto no chão, quebrado. De qualquer forma, eles não tocam em nada. É o Roberto que pega e mostra assim, bota na mãozinha deles e eles sentem. E isso seria uma medida só para cegos, não para baixa visão. Só se a pessoa fosse cega, em substituição a resina, né, a peça em resina que não tem. E aí
trouxemos aqui um grupo de pessoas cegas, só um deles que era baixa visão, para fazer a testagem aqui no módulo, tá? Porque as barreiras são muitas, né? A gente superou algumas delas, que é a barreira que nós mesmos construímos para eles, mas aí tem as barreiras realmente do local, da acessibilidade. O mundo é muito imagético e os museus são muito visuais, muito. Os museus evoluíram bastante porque hoje eles contextualizam, mas eles continuam sendo muito imagéticos. Então a experiência que a sala de xadrez proporcionou para essas pessoas cegas que vieram aqui fazer a testagem foi uma experiência que não é igual à nossa, não é igual à minha, dele, a de vocês. Longe disso. A ideia nunca é proporcionar ao deficiente a mesma experiência idêntica a nós, mas proporcionar a ele uma experiência única que pertence à parte sensorial dele, que ele saia de lá sentindo que ele integralizou-se à exposição. E isso aconteceu. Esse tabuleiro aqui tátil foi doado ao museu e eles começam por aqui. Por quê? Porque uma pessoa cega, quando entra lá numa sala de tabuleiros de xadrez, se o Roberto logo começasse a falar e depois eles tivessem o QR Code, quem nos garante que eles iam entender que o tabuleiro que o Roberto falou não era de bolo, não era de pudim. Por quê? Porque dos participantes, um deles só, ou de baixa visão, havia tido contato com o tabuleiro de xadrez, os outros não. Eles não tinham ideia do que é um tabuleiro de xadrez, que é uma base quadrada, né, que tem cores, né, porque como eles não veem a cor, esse tabuleiro ele tem que ter os seus altos e baixos exatamente para ele distinguir a cor na altura. A pessoa cega, ela tem, eles chamam de neuroplasticidade, né? Na verdade, ele não tem esse sentido que é a visão. Então, os dedos dele, quando ele toca aqui, a parte do cérebro que é acionada é a parte da visão. Isso foi testado com os bebês. Pegaram bebês videntes. Aí a mãe chamou, filho, fez assim, né? Bebês de 5 meses, 6 meses, videntes, né? Que é esse o termo que nós usamos. A criança era vidente, e aí ela fazia assim com a mão e mexia, e aí ele fazia assim e ele ria. Aí a criança cega, a mãe chegou, nada. Quando ela pegou a mão, e a mãozinha dele assim, quando ela tocou nas mãozinhas dele, a parte do cérebro que se acendeu foi exatamente o do bebê que via, do bebê vidente, a parte da visão. Então então os dedos deles é muito importante. Tocar para o cego é muito importante, porque essa neuroplasticidade que eles falam, quando ele toca aqui, primeiro que ele tem uma memória, ele vai juntar o formato disso com coisas que ele viu. Pô, mas não é nada do que eu já toquei até hoje, né? Uma criança de 5 anos, ela veio um avião, né? Ela vai começar a formar, até que você vai mostrar para ela que é uma torre de xadrez, vai tentar explicar ela, vai tentar mostrar uma torre sem esses pinos, e aí ela monta esse formato, e ela pode encontrar ele até em tamanho maior, se ela vai saber que é uma torre. Então, quando eles colocam aqui as mãos, eles montam eles constroem, e eu não vou dizer imagem, porque não é uma imagem que eles constroem, mas é uma forma que eles constroem dentro deles, e aí eles reconhecem todas as peças. O xadrez para cego só pode ser jogado com 2 cegos e 2 tabuleiros, e não 2 cegos com um tabuleiro. Cada um tem. Por quê? Porque enquanto eu estou jogando xadrez e estou observando aqui, o cego, ele não vê. Então ele passa o tempo, eu estou observando o jogo do outro e o meu. E ele não, ele passa o tempo inteiro passando a mão nas peças para poder saber qual é a posição que ele vai jogar
e quando o adversário joga, ele passa a mão nas peças para ver a jogada do adversário e começa a passar a mão nas peças dele também. Eu diria que o jogador de xadrez cego é muito mais virtuoso do que o vidente, porque ele tem que guardar na memória Nossa. as futuras jogadas que ele sentiu com a mão. Então ele sente com a mão, monta na mente o E tabuleiro. aquilo tem que ficar ali, né? O tempo quase todo, ele só confirma, né? Se dá aquela movimentação. O tempo inteiro, ele passa a mão aqui, 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 aqui o tempo inteiro. Por quê? Porque ele sabe que essas que tem o pino aqui são dele e as que não tem o pino são do adversário. Então ele passa o tempo inteiro tocando nas duas e planejando 2, 3 jogadas adiante sem ter a visão. Ele tem que montar os 64 casas, mais as peças do adversário dele, para poder jogar, né? E no Instituto Benjamin Constant tem a sala dos tabuleiros de xadrez. Os jovens lá jogam muito xadrez. O ano que vem o trabalho terminou, então o ano que vem já vai sair na revista do Benjamin Constant a divulgação do museu. E o Benjamin tem ônibus próprio, então eles esperam trazer crianças cegas para cá para poder fazer visita no museu do tabuleiro, tá? A ideia é incentivar outras pessoas a estarem também fazendo outras propostas em outros módulos que não tenha um custo para o museu, que não modifique muito, porque também nem sempre a gente pode estar mudando a questão da estética, porque tem um jogo em relação às peças, né? Em outros módulos, mas de alguma forma criar oportunidades para as pessoas que não veem ou não ouvem ou outro tipo de deficiência. Esse QR Code, ele é bem para o cego, ele vai fazer uma descrição, né, de todos os tabuleiros para eles. Então eles ainda saem daqui e ainda tem uma recordação, porque eles podem acessar, porque eles também trabalham, a gente trabalha também com o empoderamento deles, né? Eles têm necessidade de mostrar para a família que eles estão fazendo parte disso, porque na verdade o cego, ele passou séculos e séculos na exclusão social, ele era afastado da sociedade. Só que as pessoas com deficiência visual começaram a participar de várias vertentes de áreas, né? Comerciais, educativas, públicas, privadas. Eles começaram a participar disso tudo e aí eles começaram a ter poder de compra, e com esse poder de compra deles, né, eles começaram a ser mais exigentes. E a gente tem várias legislações que dizem que tudo é para todos. Mas será mesmo que tudo é para todos? Né? Ou será que tudo é para todos que não tem dificuldades para, né? Tem que se falar a linguagem deles, né? A gente tem que tem que termos um poliglotismo sensorial para poder saber alcançar todas as variáveis da deficiência, né? Para poder eles receberem da forma deles. Nunca pensem que vocês vão dar para eles exatamente o que a gente recebe, mas às vezes eles recebem muito mais, porque eles têm essa outra faceta de ver o mundo e muitas vezes observa coisas que nós não compreendemos. Então é isso, quero agradecer aqui mais uma vez ao Davi, à linda esposa dele, ao Roberto, pedir milhões de desculpas pela minha garra. Dessa vez passa. Gente, eu quero abrir um convite pra gente bater um papo desse no colégio. Por favor, O nosso espaço aqui está aberto para a criança. A criança realmente é o futuro do país, né? Então, né, ela tem peça aqui que está lá dentro, mas tem outros que estão soltos. Ela pode, inclusive, manusear as peças. Para ter uma ideia, inclusive, como é que eram
essas coisas. Tudo né? dele é Isso de é tátil, né? importante, né? É, porque para eles, e Isso eles aqui, têm um ó. cuidado muito grande, sim. Eles É. sempre têm, porque tudo vai para as mãos dele e eles têm um trato diferente de crianças Agora, que enxergam Deixa eu quando falar pegam uma coisa antes objeto. que eu esqueça, que eu já estava com isso ontem na cabeça, hoje ainda acabei não comentando, senão eu vou esquecer de novo. Há muito tempo, não me lembro. Vamos botar num espaço de 10 anos atrás, talvez isso, não sei se você está lembrado. O Benjamin Constant, a gente também é ponto de cultura. Aí na época, acho até que tem mais de 10 anos, o Benjamin Constant tem, não sei se ainda tem, se tem outro nome, Lindora? um ponto de cultura que é do pessoal do bloco, que eles fazem um teatro, eles têm um grupo teatral. Uma coisa assim, que eu acho que era um Ainda grupo tem, eu não teatral. sei se é do ponto Eles de faziam cultura. assim musicais, não sei- eu sei que enfim, era próximo ao carnaval. Aí a gente ia fazer um evento para as crianças no DART, que a gente sempre fazia oficina de assim, coisa simples, que eram as crianças do CRAS e mais crianças convidadas, porque você sabe que criança uma chama a outra aqui, a rádio, né? De boca em boca funciona, que é uma beleza, que não precisa nem de internet. Enfim, convidamos esse bloco, que era um projeto do Instituto Benjamin Constant. Olha, teve gente, quando eles chegaram na barra, primeiro que não se ligaram, depois de que um outro pessoal que saiu com guia e tudo mais, com outras pessoas guiando, é que perceberam. Mas os primeiros, que eram o pessoal acho que de baixa visão, que saíram à frente, com música, tocando, aquele bloco, mas não é o Pérola, né? Mas era um bloco chegando, ninguém percebeu no início que eram cegos. Quando o pessoal que veio mais atrás, que aí já tinham pessoas guiando, com tudo, que aí já eram, né? Perda de visão total, né? Olha, ninguém acreditou. O bloco seguiu. E eu com medo, gente, cuidado, porque a rua tem buraco, tem pé, né? Você tá recebendo uma pessoa, a primeira preocupação é dar uma, né? Não acontecer nada. E eles tinham que sair da ponte, descer a Forquinha Werneck, dobrar aqui a Praia da Guarda e chegar no DART. Eles fizeram. Olha, o pessoal olhava primeiro e não estava entendendo assim a proposta, né? O que era, né? Depois eles se ligaram que era um bloco, que eles pensavam chegando perto, eles tinham um estandarte, que era produzido lá no Benjamin Constant, não sei quem é, não lembro, já tem bastante tempo. Foram convidados, alguém que conhecia, que tinha esse contato direto. Sensacional. É porque eles lá fazem um curso chamado... Fizeram um baile de carnaval ali embaixo, naquela parte coberta do DART, quando tudo estava funcionando, os bailes, ali tinha iluminação legal, tudo bonitinho. Eles conseguiram fazer isso porque o Benjamin tem um curso chamado OM, Orientação e Mobilidade. O que acontece com a criança cega? Porque eu trabalho só com cegos congênitos, que nascem cegos, né? Não adquiridos, porque esses já viram o mundo e então eles têm outro comportamento. Mas a criança, ela normalmente, ela engatinha até 3 anos. A criança cega, olha que a criança normalmente é audaciosa, mas a maioria delas tem, se não houver, a criança ela aprende por cópia, imitação. A criança aprende por imitação. Então, se a criança não enxerga, ela não imita, ela não ri. Ela não ri. Porque você diz bonitinho. E com um mês ela já tá rindo pra você. Não provoca a reação, né? Então, a criança cega, ela não ri. Porque ela só faz as coisas por imitação. Então, ela não anda porque ela não sabe que existe esse mundo, que ela pode andar, ela engatinha e se você deixar, se você for pro interior, né, porque aqui a gente tem um acesso, né, a um auxílio, né, uma educação, as pessoas orientam umas às outras, as mães na escola orientam as outras mães, mas no interior que a pessoa desconhece de tudo, você é capaz de encontrar crianças de 6 anos engatinhando, ou então se a família se irritar muito, bota ele em pé, né? Para ele tentar andar de qualquer forma. Se ele se ligar que ele pode andar. Eles já acabam forçando ele a andar, mas não de uma forma didática. Motora, né? A orientação e mobilidade também acontece aqui no xadrez. Eu faço parte do corpo de educação de xadrez lá, que é como voluntária que eu sou, né? Então eu ensino xadrez para as crianças cegas. Quando a torre, ela caminha perpendicular. Né? Pronto, acabou. Vou eu pra quadra, pega tapete no chão, porque para uma pessoa cega, o que é perpendicular? Entendeu? Por mais que você bote uma venda nos olhos, e o IBC sempre diz isso, e faça aquelas experiências que a gente faz, bota a venda nos olhos, fica lá na sala tentando tatear tudo,
eles dizem que por mais que você faça uma experiência dessa, você nunca vai entender realmente e sentir realmente o que ele sente e o que ele entende. Entendeu? Não, porque nós já sabemos que aquilo tem uma temporalidade, é só aquele momento, né? Que você bota lá a venda nos olhos. Você já sabe Então, que tem ali, né? não adianta. Ah, não, eu botei a venda nos olhos, vi, agora eu vou ajeitar esse local. Por isso é que eu não testei a sala dos tabuleiros de xadrez. Porque mesmo que eu botasse uma venda nos olhos, eu não poderia entender realmente se aquilo me daria acesso. Quando terminou a visita, porque a ideia era passar geografia e história, e os tabuleiros, que é uma volta ao mundo mesmo, ele dá um show de história, geografia, biologia, ciências, porque ele tem tabuleiros ali que você pode articular com outras disciplinas, não só geografia e história. Mas como a minha pós era de geografia e eu sou graduada em história, eu linkei as duas para poder ter uma base de justificar porque eu botei, né, a sala para eles adquirirem esse conhecimento. E eles realmente adquiriram um conhecimento, saíram daqui muito, muito felizes. Quer dizer, eles tiveram acesso a poucas peças, mas na verdade poucas peças assim que foram contadas, porque o processo com eles é um pouco mais devagar, né? A gente não anda naquela coisa dentro do salão com eles, né? A gente anda um pouco, porque na verdade eles andam todos apoiando um no ombro do outro, né? Então vai tipo um trenzinho, né? Um segurando no outro, para poder entender, né? E o Roberto explicando tudo. E depois eles receberam o QR Code, que no caso eu não tinha preparado ainda, então eu entreguei para eles o papelzinho também, para que eles pudessem ter acesso. E eles são bem espertos em relação a essa questão das mídias. Mas alguém quer fazer alguma pergunta sobre a questão da deficiência visual, mais precisamente da cegueira? Quer fazer alguma pergunta? Não. Eu aqui em Paquetá tô querendo lembrar, assim, de aluno com deficiência visual. Aluno eu não lembro. Eu não lembro, assim, nem na atualidade, assim, e olha que eu também frequento a escola, né, que eu estou lá sempre durante o dia, não sei, eu acredito que não tem. É porque existe uma coisa, por exemplo, museu pode ter, eu ainda pensei em construir um caderno Eu com todos. acredito que aqui não tem aluno com deficiência visual, não Eu conheço, também acho desconheço. que não. Deficiência auditiva eu sei que tem, Aqui tem, Ah, mas aqui tem. visual acho que não. sempre teve, Se mas tá, visual... porque antes eles ficavam escondidinhos em casa, né? Agora é que eles estão saindo. Mas Sim. eles normalmente ficavam no ostracismo. Eu pensei em construir um caderno com todos os tabuleiros, mas o cego, e é um tratamento que a gente usa, tá? Eu posso me referir a eles como cego, cega, só nós não podemos nos referir como ceguinhos, tá? Que aí é pejorativo. Agora a pessoa ela não é deficiente, ela é uma pessoa com deficiência. Isso foi repaginado e agora a gente tem que tomar essa delicadeza, porque quando você diz que uma pessoa é deficiente, ela é totalmente deficiente. E por isso é que o cego não saía de casa, porque ele era uma pessoa deficiente, então ele era todo deficiente. Quando ele começa a ascender, né, profissionalmente, na escola, tudo, ele começa a ter uma como é que se diz? Convivência. Uma convivência social, e aí ele reivindica tudo que ele precisa. Aí é que eles mudam o termo, porque eles veem que a pessoa não é deficiente. E tem gente muito, muito inteligente, muito mais inteligente do que nós. Assim, qual o contato de lá, assim, se alguma pessoa, assim, pessoa comum, por exemplo, assim, de Paquetá, uma mãe, que amanhã ou depois possa ter assim, para ter esse contato direto. Sim, tem escola ainda lá? Tem escola ainda. Eu vou te passar o contato depois. Não, com calma, eu te passo com calma. Não, até pra passar que outro dia alguém perguntou alguma coisa. Então, Eu não sei se é de Paquetá, não. Que a pessoa era muito, a pessoa às vezes é muito mais inteligente, eu não quero dizer que é porque a pessoa era muito mais inteligente e estava excluída. Ela estava, ninguém achando que não era pra ela, estava, né? Exatamente, excluída no ostracismo e enfiada em casa, entendeu? E com uma capacidade muito maior para estar ocupando um determinado cargo
Tem limitações, é claro, né? Eles não vêm ensinar, o Rio de Janeiro é caótico. Só o Benjamin Constant tem um sinal sonoro, que avisa, que faz som para tudo. Fora isso, tem no que ser Rio não automático, tem. né? Em todos os lugares. Exatamente. Né? Deve ser uma coisa tão simples. Agora, a questão do braille também é uma alternativa. Nós estamos vivendo uma luta que é a desbrailização, por causa dos celulares, por causa dos aplicativos que falam com a gente. Então, eles passam o tempo inteiro, que eles escutam rápido, né? E ele fala rápido e eles entendem. Eu não entendo nada, porque eles botam naquele áudio no 2, mas não é só no WhatsApp não, em tudo. Eles botam tudo na é pra andar velocidade, rápido. mas, e eles escutam o tempo inteiro tudo. Assim, eles são super... Porque... A gente fica e confuso, aí né? a gente luta para que eles compreendam que a desbrailização é péssimo, no sentido de que, se eles quiserem fazer um concurso público, como é que eles vão saber se casa é escrito com Z ou com S? Entendeu? Esperança, palavras com C cedilha, palavras com 2 S, palavras... Como é que eles vão saber, como é que eles vão fazer um concurso público? Eles não podem trabalhar, porque existe um teclado agora que você escreve em braille e sai no computador em português. Sim, eu já Existe vi. um teclado que eu escrevo em português e sai no computador em braille. Então, tanto um como o outro, como ele, como é que Tem um papel próprio, né? Bota já vem todo... exatamente, a impressora braille, você É. escreve em português, ela coloca, tem o Braille Fácil, que é um programa maravilhoso, que é exatamente esse, e aí imprime tudo, tá? E eles têm que ter essa consciência de que, como quando eles vão no museu, recebem o material, eles podem ouvir. Mas quando eu ouço, depois eu até quero voltar naquela palavra, né? E o livro, o caderno, né? Você pode até saber que página você tá, porque todas elas têm página. Tudo bem, a proporção dos cadernos são maiores, mas a gente tenta partir pelo lado mesmo do futuro deles, né? Como é que eles vão trabalhar, né? Numa empresa, num emprego, se eles não sabem português, porque eles vão aprender português com o braille. Então essa é outra coisa também, que a modernidade apesar dela ser maravilhosa, né? Ela também traz os seus reveses. E a gente tem que contornar para poder manter o processo educativo no Brasil, né? E que eles consigam ascender para departamentos públicos federais, estaduais e municipais, que eles precisam, Eu digo, o braille é uma linguagem internacional? Porque ela não é uma língua, são sinais. Esses sinais foram feitos na Segunda Guerra Mundial, porque eles tinham que transmitir informações, né? Os americanos tinham que transmitir as informações sem que os nazistas soubessem. E aí tudo eles pegavam. Então, teve um rapaz que ele criou pontos. Era muito singular. Mas passava mensagem, tipo, se mantenham ali. Codificaram, né? Não Pra se codificar as mensagens. codificar nos pontinhos. Então ele arrumou, perfurava e ficava. Então só os pontinhos. Como é que era aquela outra de luz que eles faziam? Código Morse. O que nem o código Morse. Depois acabou a Segunda Guerra Mundial e aí eles começaram a pensar em relação aos cegos. Porque se eles se comunicavam, talvez os cegos conseguissem. Eles nem sabiam dessa neuroplasticidade, dessa habilidade Foi só dos intuitivo no dedinhos. primeiro momento. Eles não sabiam, porque no IBC você anda pelos corredores, as crianças têm assim, os cadernos delas, às vezes estão de lado. E elas estão assim, porque é dia de prova, então elas ficam assim, um caderno enorme, elas ficam passando a mão assim, elas estão lendo numa rapidez. E tem professora minha cega que ela fica assim. Hoje vamos falar sobre não sei o que. Ela está lendo uma rapidez enorme, os dedinhos. Eu leio braille com os olhos, eu não leio com os dedos. Por quê? Porque eu joguei toda a minha energia e concentração nos olhos. Exatamente. Eles dizem que o foco é o foco. Outro que é mito, cego não tem audição melhorada. Isso é mito. É mito. Benjamin sempre desmistifica isso. Não existe essa teoria. A questão é exatamente o foco. Quem tem foco
direciona totalmente. O nosso foco está onde? De todos nós? Na visão. Na visão. O visual é o primeiro. Eu já tive contato com pessoas que eu dizia assim, olha o barulho dos pássaros. Não estou ouvindo. Você não está ouvindo? Olha como ele está cantando. Só depois de 5, 8 minutos a pessoa diz, e eu vi alguma coisa. Por quê? Porque perde o foco. A gente só tem o foco na visão. Então, quando a pessoa nasce sem visão ou perde a visão, ela aprende a distribuir o foco dela. E normalmente, um dos focos que ela mais coloca é no ouvido. Porque por mais que ela tenha orientação e mobilidade, aprendeu a andar com a O bengala, ouvido está mais rápido. ela tem que estar alerta, O ouvido entendeu? é mais rápido, né? Exatamente. Com uma série de questões. Porque você vê pessoa com deficiência visual usa bengala, ela não sai correndo por aí, a não ser quando é pequenininho, que tem a pré-bengala. A pré-bengala é pequenininha, né? E aí eles usam a pré-bengala para começar a aprender a Eu já vi orientação e fitas no mobilidade. chão também. Hã? Eu já vi fitas no chão. Tem alguma coisa a ver? Fitas só se forem essa piso tátil. Eles colocam, tem esse É, sentido, esse tem, fundamento mesmo? eles têm dois sentidos. Um é comprido O piso e tátil o outro tem, é. porque eu já vi agora em E evento. um é para seguir, o outro é A para última virar. feira do livro agora. Eu trabalhei na Defensoria Pública, tinha, Ah, é? lá tem. Ah, é. Agora eu achei No metrô incrível, tem foi um Metrô, defensor público visual, problema visual. Ai, que tinha deficiência visual. É. Que ele Vamos botou. pedir. Incrível, né? Hã? Vou pedir licença a vocês, que eu tenho um compromisso agora às 4 horas. Agradecer a palestra. Eu sou deficiente visual, não sou cego, mas para mim trouxe uma série de informações muito valiosas. Você não é um deficiente visual. Você É uma pessoa é com. uma pessoa Com deficiência. Muito bem! Aprendeu a lição. Muito bem, uma pessoa com deficiência visual. Porque Eu você também é tenho óculos, deficiente. eu não Eu sou tenho ninguém. deficiência visual. Entendi. Né? E as informações trazidas tanto Salve, entendeu? pelo enxadrista como pela Selma foram muito importantes para mim. Né? Agradeço. Infelizmente tem que sair porque eu tenho um compromisso. Eu vou ensaiar para o evento que vai acontecer aqui dia 12. Entendeu? E aí eu infelizmente tenho que sair, mas agradecer ensaio do dia 12. pelo contato, Obrigada. pela palestra. Agradecemos a visita. Obrigada, Valeu. Fábio. Muito obrigado. Um abraço. Boa tarde a todos. Boa tarde. Laurinha, depois você se Deixa vira aí comigo. sozinha, né? Deixa eu comentar.